Livro de Atos, capítulo 9, versículo 1 nos informa: Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pedindo cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que era do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu lhe brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levantando-se e entrando na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levou-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-te, levante-se e vá à rua que se chama direita, e na casa de Judas procure o homem de Tarsos, chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recobrasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto devo sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Aleluia. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos que ouviram Saulo estavam atônitos, dizendo: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Até aqui, irmandade, podia sentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, que homem. A Bíblia nos informa, Saulo de Tarsos, meus irmãos, no capítulo 8, versículo 13, vai dizer que Saulo, porém, queria destruir a igreja. Olha o pensamento, aleluia, deste homem. Aleluia. Sabemos que Saulo era um estudioso, um homem, aleluia, que permanecia, meus irmãos, nos rudimentos da lei, paramentada, meus irmãos, ali não redava o pé, e achava que a lei estava ameaçada, aleluia, com o surgimento do Messias, aleluia, com essa nova seita que estava, aleluia, evangelizando o povo nesta época, meus irmãos e minhas irmãs, como antes lemos, aleluia, tomando, aleluia, carta, os principais dos sacerdotes para ir a Damasco, prender os cristãos, nossos irmãos, aleluia, glória a Deus. Mas todos que tiver
no mais íntimo do seu coração, mal contra o homem e a mulher de Deus, que o Senhor possa converter em bem. Aleluia. Que ele possa tentar, se ele tentar agir por mal, aleluia, o Senhor possa fazer o bem em troca. Aleluia. Glória a Jesus. Sabemos que Saulo, meus irmãos e minhas irmãs, ele estava sendo ensinado por Gamaliel. Aleluia, um grande homem nesta época, aleluia, que ensinava a lei. Aleluia, um homem muito sábio. Glória a Jesus. Mas não quanto Jesus. Aleluia, como nesta terra nunca se houve e não haverá homem tão sábio como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque antes das coisas, por natureza, acontecer, ele já sabe. Aleluia, porque tudo foi feito por ele e para ele, meus irmãos. Aleluia. O texto nos informa sobre esta pessoa chamada Saulo, meus irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Acredito eu, querendo se tornar o ancião também em Israel, a qual só era, aleluia, cabível ao homem a partir dos 70 anos em diante, conhecendo a lei, tendo uma família submissa. Aleluia. Mas o Senhor tinha um plano diferente para ele. A Bíblia vai nos dizer que Saulo, lá na morte de Estevão, que ele consentiu aquele apedrejamento, e que Estevão rogou a Deus que não lhe fosse imputado, perdoado, aleluia, aquele pecado, aquele homicídio, aleluia, e o Senhor, aleluia, o guardou e lhe mostraria o quanto ele deveria padecer pelo nome dele. Aleluia. Para mim, meus irmãos e minhas irmãs, como o texto nos informa esta noite, aleluia, hoje na nossa atualidade não há ninguém que não possa ser convertido pelo Evangelho. Que eu acredito não há uma pessoa que se aproxime à pessoa de Saulo, aleluia, como pessoa humana, pelos seus atos, aleluia, glória a Jesus. A Bíblia nos informa que Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, nossos irmãos, aleluia. Dirigiu-se ao sumo sacerdote da época, Anas, aleluia. Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco a fim de, caso achasse alguns que eram do caminho, aleluia, como Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, do caminho, tanto homem como mulheres, aleluia, glória a Deus, os levassem preso para Jerusalém. Está vendo, meus irmãos, aleluia? Um perseguidor da igreja de Cristo, aleluia, nesta época em que os nossos irmãos apóstolos andavam, aleluia, ensinando o Evangelho de Cristo Jesus, surge um perseguidor, alguém com autoridade, aleluia, na lei, quer dizer, em religião, aleluia, porque sabemos aqui que Saulo, tinha duas naturalidades, como ele era romano e também judeu, glória a Jesus, ele tinha essas duas naturalidades, mas aqui Saulo, aleluia, ele vai a Damasco, sabemos que Damasco, ali, aleluia, era uma capital cheia de romanos, então não podia chegar ali e fazer como bem entenderia, aleluia, Deus abençoe, irmão, amém? Não poderia chegar ali e fazer como ele bem entenderia ou queria, porque ali havia muitos soldados romanos que imperavam nesta época, em que o Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado, meus irmãos, aleluia. Os romanos ali, aleluia, estavam para tomar sempre, e como todas as outras cidades, imposto para Roma, ou para César, aleluia. Então, meus irmãos, esta prática que era mais para religiosidade, para religiões, aleluia, que estava perseguindo os nossos irmãos, que Saulo, bravo, consentindo, aleluia, ainda na morte de Estevão, queria ver mais mortes, aleluia, queria ver mais sangue derramado dos nossos irmãos, mas no versículo em diante do 13, enquanto seguia pelo caminho, aproximando-se da cidade, em que ele tomou carta para prender os irmãos, Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor,
Ele caiu em terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele respondeu: quem é o Senhor? E veio a resposta: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levantou-se e entrou na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Aleluia. Como ouvimos, chegando quase a Damasco, veio esse resplendor, em outras traduções, do céu. O nosso irmão Saulo caindo do cavalo em terra, aleluia, vendo a luz, como todos ali presentes, que ficaram mudos, mas só ouviam os soldados romanos a voz, aleluia, mas nada viam. Glória a Jesus, Santo Deus de Israel. Que maravilhoso nesse momento, pela informação de dizer, e Jesus falou com ele. Quantos aqui esta noite quer ouvir Jesus falar? Que privilégio da pessoa de Saulo, aleluia, a comunicar-se com o nosso Senhor. Temos que buscar, meus irmãos, esta comunhão para com o Espírito Santo, ouvir a voz de Deus em nosso, ecoar em nosso íntimo do nosso ser. Temos que buscar, aleluia, este sentimento, aleluia, em que leva o Senhor, aleluia, a se manifestar, a se revelar para este, aleluia. Que gozo eu não teria se o Senhor, aleluia, manifestasse para mim, aleluia, que sei que um dia Ele se manifestará para todos, ainda neste tempo, aleluia, me ensinando, aleluia, como devo andar nessa terra. É por isso mesmo que nós não podemos deixar, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que crescer no conhecimento e na graça, não podemos deixar, meus irmãos, aleluia, a espiritualidade, crescer na graça. Conhecimento é a leitura, as informações que nos vêm em volumes, exagerado até mesmo, muitas das vezes, porque essas são muitas coisas, nós temos que ter um filtro, aleluia, e discernir o que vai servir, é melhor para o nosso crescimento espiritual, para a grandiosa e gloriosa obra de Deus nessa terra, a partir de você, meu irmão, como foi a partir dessa pessoa de Saulo. Sabemos que nenhum homem é bom, como Saulo também não era, mas olha que obra Deus fez na pessoa dele, aleluia, glória, e o que o esperava, aleluia, e o que lhe ocorreu. Tem alguém passando, aleluia, algo com o que passou com a pessoa do nosso irmão Paulo, aleluia, sabemos que ele foi chicoteado, foi em prisões, tudo isso por amor do Evangelho e salvação das almas. Meus irmãos e minhas irmãs, temos que estar disposto, aleluia, a abrir mão, aleluia, de algo que é Deus que requer de nós. Não preciso eu citar, a Deus precisa que você obedeça, a Deus precisa que você leve, a Deus precisa que você ore, a Deus precisa que você, aleluia, pense mais nele, a Deus precisa que você louve a Ele. Cada um Deus vai colocar no coração a sua infinita e perfeita vontade, para que cada um, meus irmãos, cumpra o seu ministério na terra, segundo a vontade dEle, pelo seu bom e santo Espírito, que concedeu a mim, concede a todos, meus irmãos, que estão aqui presentes, e não como na live, aleluia, temos que correr, meus irmãos, apressar, aleluia, para encontrar com o nosso Mestre, aleluia. Aqui está o encontro com o nosso Senhor Jesus. Quem uma pessoa, ao meu ver, aleluia, pelo que li, não era digno, mas quem sou eu dizer que não é? Ou eu na rua, ou no meu bairro, na minha cidade, olhar para alguém e dizer, esse nunca será digno. E olha aqui, meus irmãos, aleluia, quem o Senhor o chama para lhe servir, para a sua obra, aleluia. Glória a Jesus. Saulo de Tarso, meus irmãos, minhas irmãs, e ele caindo no chão, vendo aqueles esplendor sobre ele, e Jesus, aleluia, ali informando o que lhe deveria fazer, que era entrar na cidade, que lá
Você sabe que até os anjos, eles têm vontade também, meus irmãos, de pregar este evangelho que foi concebido a mim e a você. Você sabe que Jesus não informa de imediato o que ele deveria fazer, senão entrar na cidade, que lá lhe será dito o que há de fazer. Olha, meus irmãos, aleluia. Muitas vezes alguém espera aqui, do altar, aleluia, do pregador, da palavra, dizer assim, você tem que fazer, você fazer aquilo. Quem sabe Deus quer revelar através, aleluia, glória a Deus, da tua obediência para com Ele. Aleluia. Glória a Jesus. Porque talvez se eu, aleluia, dizer que você tem que fazer, pode ser um jugo muito pesado que você não suporte. Mas tudo que Deus permite em nossas vidas, nós suportamos. Porque Ele nos chama para nos dar um fardo suave, leve, que eu e você consiga carregar. Aleluia. Glória a Jesus. Ele entra em Damasco, aqueles que estavam com ele somente ouviam, nada falaram. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, está vendo? Mudos, não falaram nada, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Versículo 8, então Saulo se levantou do chão e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Está vendo, meus irmãos? Aleluia. O que nos informa a palavra do Senhor, que este homem, depois que teve esse encontro com Jesus, ele via normal comer você, ele não passou a ver mais. Tinha como uma escama de peixe sobre os seus olhos. Aleluia. Eu acho que quando o homem perde a visão, eu acredito que ele fica triste. Porque antes ele via, agora ele não vê mais. E quando nasceram cegos de nascença, nos diz a palavra, aleluia, e volta a enxergar, volta a ver, meus irmãos, pela primeira vez. E quantos não se encontram cegos, aleluia, mesmo que viram o mundo, aleluia, e não tem vontade de voltar a enxergar. Mas esse enxergar, aleluia, aqui, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, o não ver aqui, era para que, acredito eu, a glória, para se manifestar do poder de Deus, para que ele cresça no Evangelho, e que, aleluia, tudo o que aconteceu, aleluia, sempre será para o nome dele ser glorificado. Conduziram ele até a casa de Judas, na rua direita, colocaram lá, nesses 3 dias ele esteve sem se alimentar, sem comer, quer dizer, jejuando, aleluia, sem comer e sem beber, e ainda acrescentando, orando, aleluia, glória a Deus, já clamando, aleluia, glória a Deus. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, aleluia, que seja eu e você nesse tempo, aleluia, para ser tocado pelo Senhor para ir mediante a essas obras, aleluia. E o Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se e vá à rua, que se chama direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo, e ele está orando, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista, ou voltasse a ver. Glória a Jesus. O que mais me chama a atenção, irmandade, para essa nossa atualidade, esse diálogo, aleluia, de Jesus para com os seus servos, aleluia, essa clareza de que a Bíblia nos informa que com voz, aleluia, humana, ele se dirige ao homem, aleluia, porque ele vive. Você tem que crer, meus irmãos, que ele ressuscitou, aleluia, e que a qualquer momento, aleluia, a qualquer instante,
Você pode ouvir Ele soprar no teu ouvido. A palavra de vida e vida com abundância, meus irmãos. A palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que cura, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia. Como transformou o nosso irmão Saulo, aleluia. Ele pode nos transformar, aleluia. Glória a Deus. Cada um que está aqui, aleluia, presente, aleluia, e que não está, e que ainda como Saulo há de ser discípulo de Jesus. É impossível, não coloque esta barreira para Deus que aquele ou aquela não servirá. O Senhor diz esta noite, louve a Ele, porque sabemos que é Ele quem faz a obra. Louve ao Senhor, na provação, no medo, louve ao Senhor. Louve a Ele, meus irmãos e minhas irmãs, porque Ele é digno de toda adoração. Ele merece toda a nossa atenção, meus irmãos, aleluia, toda nossa reverência, aleluia, porque Ele é capaz. Ele vai além da nossa imaginação, e quando pedimos a Ele, Ele nos dá além do que aquilo que nós pedimos, ou imaginaríamos que Ele pode nos dar, ou nos acrescentar, porque não há ninguém aqui que não tenha um pedido no altar de Deus, né? Sabe, esta noite o Senhor possa estar movendo, mas digo fala minha, mas sabendo que Ele age quando Ele quer, aleluia. Glória a Deus. Ananias, aleluia, recebe, aleluia, esta missão. Quem sabe, alguém recebe a missão, mas teme. Ananias temeu, mas quem estava falando com ele era mais poderoso, aleluia, que havia nos céus e na terra, o unigênito Filho de Deus, aleluia, que é o meu e o teu, aleluia, Salvador particular, nosso personal treino particular, meus irmãos, aleluia, Jesus de Nazaré, aleluia, está informando o seu discípulo Ananias que vá à rua direita, que lá há um homem chamado Saulo de Tarsos, aleluia, glória a Deus, que o próprio Jesus tinha lhe mostrado em uma visão que entrava um homem naquela casa que ele estava e, aleluia, orava colocando as mãos sobre ele e ele recuperaria a sua visão. Está vendo que antes do acontecimento o Senhor já está revelando a Ananias e a Saulo os acontecimentos? Que seja privilégio disso a mim e a você, meus irmãos. Mas a maior revelação, para deixar bem clara, é a palavra de Deus, está aqui em nossas mãos. Não podemos abrir mão dela. E que seja o assunto, tem que estar baseado dentro da palavra do Senhor. Agora o Senhor me revelou a placa do carro, CPF, coisas mais, sei lá, para status e honra a homens, e até mesmo a religião, mas que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, porque Ele, meus irmãos, é que é digno, é que merece, aleluia, a nossa atenção, meus irmãos. O que Ananias diz? Ananias, porém, responde, a resposta de Ananias ao nosso Senhor Jesus: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autoridade dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, o padecer pelo meu nome diante dos gentios, aleluia, e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome.
vendo, irmandade? Como Jesus vai mostrar para mim e para todos que o servem, quanto devemos sofrer pelo nome dele. Conhecemos a trajetória dos discípulos e o quanto eles sofreram para levar o evangelho, como eles, meus irmãos e minhas irmãs, foram mortos, senão o nosso irmão João, o apóstolo do amor, aleluia, na ilha de Pátimos, aleluia, que teve uma morte natural, aleluia, glória a Deus. Os estudiosos dizem que ele deitou e dormiu e não acordou. Colocaram, aleluia, em uma sepultura como a de Jesus naquela época lavrada, mas aí correram lá para ver João se ele acordava e nem o corpo de João estava mais. Aleluia, mais em si, né? Glória a Deus. Como ele diz, quando Jesus diz, me siga, aí Pedro diz, e este aí? O que tu queres se eu espero? Se eu quero que ele fique até que eu volte. Não quer dizer que ele estaria vivo em nossa atualidade, porque João, ele faleceu. Lembramos bem, verdade, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Ananias, a terminar a sua fala, o seu diálogo com o mestre, a Bíblia vai nos informar que ele vai. Então foi Ananias, no versículo 17, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, oh glória, Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, como ele sabia disso? Aí indaga a nossa mente com o que o texto nos informa, que as testemunhas, aleluia, nos diz, essas histórias verídicas no livro histórico de Atos, que nos diz, ainda não acabou. Mas aqui na Bíblia não será acrescentado, mas na vida de cada um os atos com Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Saulo. O Senhor Jesus, que apareceu a vós no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Ó. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Aleluia. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Quer dizer, a carne, né? Aleluia. Porque acredito, no Espírito ele já estava pronto. Aleluia. Estava jejuando já, recebendo as visões de Deus, de Jesus, falando com ele. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos que ouviam Saulo, e todos os que ouviam Saulo estavam atônitos, dizendo, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E veio para cá, precisamente para prender e levá-los aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais, brilha mais e mais, né? Se fortalecia e confundia os judeus, porque nós sabemos qual era o propósito, e nós temos que deixar esse povo também confundido, aí fora que não serve o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque nós temos conhecimento do nosso propósito. E eles acham que nós agiríamos, porque eles têm as suas teorias que assim aconteceriam. Mas nós mostramos ao outro lado, aleluia, que é a graça, que é um favor não merecido e não revidar, aleluia, como assim eles se aplicam, aleluia. E confundiu os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Senhor. Oh glória, maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs, ouvir as obras, aleluia, verídicas, aleluia, em que Jesus é o centro, Ele que muda, Ele que transforma, Ele que purifica, Ele que santifica, aleluia, glória a Deus. Glória, ficou para nós confusão de rosto, são tantos que a gente confunde, aleluia, os rostos das pessoas, aleluia, mas sempre o Senhor será,
aleluia, glorificado, meus irmãos, aleluia. Glória, esta é a mensagem de Deus, meus irmãos, aleluia. E o destrinchar desse texto para nossas vidas, em que para Deus, lembra, Ele veio para destruir a igreja. Eu tenho mãe, tenho pai, tenho irmãos, e creio na convenção, aleluia. E graças a Deus que ele não tem esse desejo no coração como este homem. Se Deus fez esta obra, não pode fazer na vida deles, e dos meus e dos seus também? Meus irmãos, aleluia. Nada é impossível aos que crê. Mas se você pedir algo a Deus, como diz o nosso irmão Tiago, o justo, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, se pedir algo a Deus, pensa o homem, duvidar vai receber, não vai receber coisa nenhuma. Tem que crer, colocar nas mãos do Senhor, aleluia, é interessante isso, colocar nas mãos de Deus e confiar, que assim sucederá, aleluia, glória a Jesus, e assim veremos obras, aleluia, testemunho, aleluia, da manifestação do poder de Deus. O que me interessa, aleluia, o meu maior interesse, aleluia, que revelo para os irmãos ainda esta noite, é de contemplar, aleluia, a manifestação, aleluia, na vida de pessoas, o poder de Deus, aleluia, o selado Espírito, aleluia, glória a Jesus, e até mesmo falar em outras línguas. Mas que isso nunca será, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, para com todos. Aleluia, sabendo que uns Deus dá o dom do conhecimento, a outros da ciência, outros de língua, né, meus irmãos? Glória a Deus, da fé, como o nosso irmão pregou aquele dia. Mas, encerrando assim a minha fala, aleluia, e já, aleluia, chamando os irmãos para orar, agradecer a Deus, aleluia, porque o tempo não nos espera, mas ainda está cedo, aleluia, queridos irmãos, ainda nem cansaram os ouvidos a ouvir, né, aleluia, podia ficar mais demais, oramos a Deus agradecendo pela palavra, aleluia, glória a Deus, pelos hinos, glória a Jesus, oramos a Deus no nome do Senhor Jesus.